A nossa questão comentada de hoje, mais uma vez, é uma questão da banca CESP, do ano de 2019, envolvendo um assunto que, independentemente de ser no CESP ou em outro lugar qualquer, é extremamente comum e importante para o uso de língua portuguesa, que é a questão da pontuação. Como eu tenho dito, as questões do CESP, elas são mais arriscadas do que difíceis. Geralmente eles fazem uma cobrança mais genérica, só que o risco é você jogar todas as suas fichas e perder o ponto. Então, assim, outras bancas têm questões mais difíceis. Quer ver? Olha lá. O CESP pediu o seguinte: as vírgulas empregadas logo após as expressões uma manhã, na linha 17, e minutos depois, na linha 20, justificam-se pela mesma regra de pontuação. Ah lá, o primeiro trecho está aí na linha 1, em vermelho, e o segundo trecho está na linha 2. Faça a sua ponderação aí, pause na sua tela, chegue a uma conclusão e depois você libera para eu te explicar. Bom, nem o CESP, nem a FCC, nem a FGV, as bancas maiores, têm cobrado a regra que justifica o uso ou não uso do que quer que seja. Até porque, gente, pontuação, você sabendo usar, mesmo que intuitivamente, é o mais importante. Você não tem que saber, estou usando essa vírgula por tal motivo. Mas se você olhar aí na tela, olha lá. Uma manhã, introduz sua chave digital no veículo e a porta não se abre. Na verdade, eu tenho o verbo introduzir, cujo sujeito não apareceu. Então, uma manhã não é o sujeito de introduz. Porque a ordem normal, a ordem direta de uma frase é começar com o sujeito, depois do sujeito ter o verbo e depois o restante. Quando eu não começo com o sujeito, eu estou quebrando a ordem direta. Então, vamos colocar aqui, ó. Quando você fala de ordem direta frasal, ordem lógica, ordem canônica, ela tem a seguinte expectativa: a frase começar com o sujeito determinar a concordância do verbo e a oração pode parar aí. Os alunos chegaram, ponto. Meu tio viajou, ponto. Mas se eu tiver alguma coisa, os outros termos, eles vêm depois do verbo. Até porque, muitas vezes, o outro termo é o complemento de um verbo. Eu comprei uma telecena. Sujeito eu, o verbo comprei e o complemento do verbo comprar. Eu preciso de ajuda. O sujeito eu, o verbo preciso e de ajuda o complemento. E assim por diante. Tá? Então, nesta ordem, sujeito, verbo e complemento, nós não temos que colocar a vírgula. Em outras palavras, eu não separo o sujeito do verbo por uma vírgula e eu não separo o verbo dos outros termos por uma vírgula. É direto. Beleza? Sem nenhum problema. Bom, aí o que eu quero te dizer é que se eu coloco um termo deslocado, significa que eu coloquei um termo fora do lugar. O que é um termo fora do lugar? Eu pegar uma coisa que deveria estar aqui, ó, e jogar para cá. Então, o termo deslocado é um termo anteposto ao sujeito. Em outras palavras, quando eu começo uma oração com um termo que não é sujeito, eu posso virgulá-lo. Então, o termo deslocado pode ou deve ser virgulado. Por que pode ou deve? Porque algumas vezes é obrigatório que se use a vírgula para separar, outras vezes não. Olha a letra, olha a primeira frase lá que o CESP destacou na tela. O sujeito não está escrito, introduz. É ele introduz sua chave. Então, uma manhã não é o sujeito. Essa vírgula se justifica porque o termo que está no início não é o sujeito. Vem cá, uma manhã é uma expressão que indica tempo.
Isso é um adjunto adverbial de tempo que está deslocado. É como se eu dissesse assim, olha, hoje, muitos jovens são arrimo de família, isto é, sustentam sua família. O sujeito dessa frase são muitos jovens. A palavra hoje, que é também uma expressão adverbial de tempo, eu coloquei no início. É o tal do termo deslocado. E essa vírgula aqui, posso colocar ou não, porque hoje é uma palavrinha só. A gramática diz que os termos deslocados de pequena extensão são facultativos. Então, termo de pequena extensão. Eu, Ricardo, sempre coloco. Todas as vezes que eu escrevo alguma coisa, que eu começo com algo que não seja o sujeito, eu prefiro colocar a vírgula. Por quê? Porque eu estou quebrando a ordem direta, eu coloco tudo num peso e numa medida só. Na tela. Segunda frase. Minutos depois, chega o funcionário do banco com outra chave digital. O verbo é chega. Mas quem chega é o funcionário do banco que chega. Isso quer dizer que minutos depois também é um termo deslocado. E também indica tempo. Se você julgou que esses dois termos se justificam pela mesma regra de pontuação, isso deveria ter sido julgado como correto. Por quê? Porque são termos deslocados e mais, são dois termos de valor adverbial que estão deslocados. Então, é a mesma regra gramatical. Aqui, ó. Quando eu falo assim, durante os meses de verão, as pessoas andam à vontade. Durante os meses de verão, as pessoas andam à vontade. Ora, o verbo é o verbo andar, no plural. E ele é um verbo andar no plural porque o sujeito é plural. Isso quer dizer que durante os meses de verão, está antes do sujeito é o tal do termo deslocado. Que, aliás, é um termo de valor adverbial de tempo também. Só que agora, esta vírgula aqui é obrigatória. Por isso que eu digo que às vezes eu posso ter a vírgula e às vezes eu devo ter a vírgula. Olha só, gente, 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Isso é um termo de uma extensão maior. Então, termo de extensão maior. Repito, eu, Ricardo, coloco sempre. Seja uma palavra, 2, 3, 5. Porque eu não sei qual é o parâmetro, o que é maior, o que é menor. Vai depender da banca. De um modo geral, até 3 palavras, eles consideram as vírgulas facultativas. A partir de 4 é que a vírgula é obrigatória. Bom, pontuação é muito importante. Você pode até ter acertado na intuição, mas eu aproveito sempre para fazer uma revisão. Se você vai fazer uma prova do CESP, eu estou te garantindo que toda a prova do CESP cai pontuação. Te dá uma dica. Vai lá no meu site, olha aí, www.ricardos.com.br. Tem um produto lá chamado Curso 10x10. E tem exatamente o tema pontuação do CESP. Eu peguei questões da banca CESP, só sobre pontuação, para eu apresentar a teoria. Depois de cada questão, eu apresento uma pontuação. São 10 questões do CESP, por R$10. Curso 10 por 10. Então, se você quiser, tem só o tema pontuação, como tem outros temas também. Ou, se você quiser todos, tem um pacotão chamado de combo. Então, vai lá, ó, anote o endereço, www.ricardos.com.br.